Amém, irmãs? Glória a Deus por esta tarde. Eu creio em Deus que o Senhor já sabia que eu e você estaríamos aqui. Então eu creio que através de você, o Senhor tem grandes coisas para mim, para você, para nós que estamos aqui. Amém? Senhor Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer, bendizer teu santo nome, Pai, porque nesta tarde o Senhor marcou um momento especial para cada uma de nós. Está aqui, Senhor, a igreja do Senhor, a Lana, Senhor Jesus, que vai trazer a palavra do Senhor, que edifica, que sara, que levanta, que nos põe de pé em nome de Jesus. E eu quero te pedir nesta tarde, Senhor, que o Senhor possa usá-la poderosamente em nome de Jesus. É o que nós queremos declarar nesta tarde em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor, irmãs. Tudo bem com vocês? Já até brinquei com a irmã Miriam, falei, minha oração é forte, vai vir poucas irmãs. Porque na verdade, né, irmãs, a gente teme, a gente treme quando a gente é convidado para repartir a palavra, mas não deveria ser assim. Porque na verdade, esse é um lugar para a gente repartir o nosso coração, né? Mas a gente tem temor da palavra do Senhor, a gente às vezes tem timidez também e tal. Mas eu estou feliz de estar aqui com vocês, eu me alegro de estar aqui com vocês, apesar da responsabilidade, da gente se angustiar um pouco, mas eu estou feliz. Eu lutei bastante com Deus para trazer essa palavra, eu orei, eu busquei, eu tentei não falar, mas amém, né? A gente tem que ser obediente, o Senhor fala com a gente. E a gente tem que ser obediente. Então, assim, não sou pregadora, mas eu tenho algo do meu coração para repartir com as irmãs. Algo que tenha acontecido comigo e que talvez também esteja acontecendo com vocês, né? Eu gostaria de pedir que as irmãs abrissem a palavra em Jeremias 7. Nós vamos ler inicialmente do 21 até o 28. Amém, irmãs? A palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz e fizestes pior do que vossos pais. Dir-lhes-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. Dir-lhes-ás, esta é a nação que não atende à voz do Senhor seu Deus, e não aceita a disciplina. Já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. Irmãs, eu não sei como tem sido os dias de vocês, assim, no campo da mente, no campo do anunciar a palavra do Senhor, mas assim, eu até cogitei na minha mente de falar para a irmã Miriam que eu não viria aqui, né? Porque eu tenho vivido dias muito difíceis, assim, no campo das emoções. Eu não sei como está sendo para vocês, mas acho que é um tempo assim, né?
em que a gente luta diariamente e a gente chega no final do dia e parece que nós estamos como esse profeta aqui, que ouviu depois. Eles não vão te ouvir, ninguém vai fazer nada, não vai acontecer, né? E trazendo um pouco da história do que estava acontecendo aqui nesse momento, né? Jeremias, ele foi um profeta que ele viveu no tempo da ascensão do Império Babilônico, né? Então, Israel tinha sido destruída e o povo tinha sido exilado, né? Estava no exílio. E Deus usou Jeremias, esse profeta, para advertir o povo sobre a apostasia, sobre o quanto eles estavam distantes do Senhor, sobre o quanto existia engano e eles estavam aceitando isso ali no exílio, né? E o Jeremias, eu gosto muito dele, porque ele sofreu com o pecado do povo, e o distanciamento de Deus, né? Ele só vinha, dava uma profecia e ficava de boa, não, ele tinha envolvimento, né? E eu me identifico muito com ele, porque assim, no meu trabalho, no meu dia a dia, né, é um trabalho de dores, né? Eu trabalho com doença, né? E as pessoas estão cada vez menos importando-se com a dor do outro, com a doença do outro, né? E eu me importo muito. E aí eu até sofro muito com isso e ouço muitas coisas sobre isso, né? Então eu nunca vou me esquecer que eu tenho um chefe que um dia falou para mim: você tem uma característica que te atrapalha na sua profissão, e o nome dela é sofrimento empático. Você pode ter empatia, mas não pode sofrer com isso. E eu não sei se é assim, né? As pessoas estão sofrendo, as pessoas com quem eu trabalho, elas estão sofrendo, as crianças estão sofrendo, as famílias estão sofrendo, não só da doença física, mas da apostasia das famílias, de quererem viver as verdades da palavra de Deus, de quererem ficar como famílias saudáveis, né, irmãs? E eu me identifico muito com esse profeta porque eu me envolvo, né? Então, e muitas vezes a gente tenta fazer diferente, a gente tenta orientar, a gente tenta falar, mas não é ouvido, parece que não flui, né? Então, assim, eu entendo que isso vai minando um pouco a nossa energia e a gente vai chegando, às vezes, no fim do dia um pouco cansada. E associado a isso, tem a questão do temperamento, né? Não sei se as irmãs estudam sobre isso e gostam sobre isso, mas eu sou uma pessoa de temperamento melancólico, né? Então, o que é o melancólico? É a pessoa pessimista, que se envolve, Obrigada, querida. Então, assim... E eu acredito que esse profeta também era assim, né? Então eu me identifico muito com ele. E além disso, eu acho que nós estamos vivendo um tempo em que se identifica com o tempo em que ele viveu, né? Nós vivemos o tempo da ascensão do Império Babilônico, mas não é o Império da Babilônia lá, é o Império Babilônico do espiritual, né? Em que a mente das pessoas é cativa, em que o mal se tornou bem, né? Em que você não consegue travar uma conversa sem achar absurdo o jeito que as pessoas estão pensando, estão vivendo, né? E aí eu falo assim, qualquer semelhança do que vivia Jeremias com as palavras que a gente vê hoje em dia não são mera coincidência. A gente realmente está vivendo esse tempo, né? Desobediência, mentes cativas, distanciamento da palavra de Deus. E aí eu busquei outra palavra, falei: Deus, mas isso aqui é eu, que é minha alma isso aqui, porque eu sou assim, e o que eu vou falar, né? Eu vou derramar minha alma lá, e o que o Senhor quer com isso? E orando e buscando, né? E de repente o Senhor me levou a ler em João 16, vamos lá, irmãs, do 6 ao 14.
João 16, do 6 ao 14. E fala assim: pelo contrário, porque vos... É Jesus falando, né? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. E nesse momento, eu entendi que apesar de eu me identificar com esse profeta, e apesar de identificar o nosso tempo com o tempo em que ele vivia, eu não estou na mesma situação que ele, porque o Senhor não nos deixou só. Quando ele foi, ele nos prometeu nos enviar o Espírito da verdade, o Consolador, e o meu coração se encheu de alegria, porque se eu termino os meus dias enfadada e triste, é porque eu não tenho buscado o Espírito da verdade. O Espírito Santo de Deus, ele está disponível. Ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Talvez esse Espírito não estivesse disponível para aquele profeta, né? E ele tinha que falar as palavras. Mas hoje não. Hoje nós temos o Consolador, nós temos aquele que é o Espírito da verdade, que nos ensina, que eu posso chegar no final do meu dia exausta e falar: Espírito Consolador, vem. E ele vem e renova as nossas forças, né? Então, nós temos mesmo vivido dias exaustivos, e eu acredito, não sei para vocês, mas que a guerra hoje ela é no campo da mente, né? É sempre tentando dominar e minar as nossas forças na nossa mente. Mas nós temos o Espírito da verdade. Amém, irmãs? Gostaria de ler também Romanos 8, 26. Romanos 8, 26 diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então aqui a palavra nos falando mais uma vez, que nós temos a quem recorrer, né? Que o Senhor não nos deixou só, que nós podemos ter fraquezas, mas que o Espírito do Senhor nos assiste nas nossas fraquezas. Que nós muitas vezes, no momento de dor, como a irmã está passando, nós nem conseguimos orar, mas o Espírito, ele intercede por nós, né? Nós não estamos sós. Eu converso com tantas pessoas que se sentem tão sós, né? E nós temos que trazer essa verdade, nós não precisamos estar sós, né? O Senhor não nos deixou órfãos, Ele nos deixou o Seu Espírito, para que nós tivéssemos um Consolador, mas para que nós tivéssemos alguém que nos assistisse nas nossas fraquezas e que intercedesse por nós. Ali em Atos 13, 52, diz assim, na plantação da igreja primitiva, né? Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo, nós podemos transbordar de alegria, mesmo em dias difíceis, mesmo em momentos tão pesados, mesmo com uma profissão pesada, como eu fico justificando que eu tenho, mas eu não tenho justificativa para não transbordar a alegria do Senhor, porque Ele está disponível, eu preciso somente buscar, né? E eu gostaria de encerrar a minha breve partilha com as irmãs, lendo com vocês 1 Coríntios 2,
mudar de Bíblia porque eu gostei mais dessa versão. 1 Coríntios 2, do 7 ao 16. Que diz assim: Mas nós falamos a sabedoria de Deus em um mistério, mesmo a sabedoria escondida, a qual Deus ordenou antes do mundo para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, pois se a tivesse conhecido, eles não teriam crucificado ao Senhor da glória. Mas como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Santo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem algum. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E aí o Senhor me consolou por completo, porque eu falei, meu Deus, né? Eu falo que nós vivemos uma batalha no campo da mente, e nós vivemos, mas a palavra nos diz que é o Espírito do Senhor quem nos revela todas as coisas, quem nos ensina e nos dá a mente de Cristo. Nós não temos o espírito deste mundo para pensar como esse mundo, para viver no automático, para ter tanta correria, tanto enfado, tanta canseira. Não, nós precisamos parar para contemplar as coisas do Senhor e permitir que o Espírito do Senhor, o Espírito da verdade, venha renovar a nossa mente. Nós podemos ter a mente de Cristo, né? Nós não precisamos viver assim, exaustas, enfadadas, cansadas, mas nós podemos renovar a nossa mente através da presença do Espírito Santo, que quer nos revelar todas as coisas, que quer nos ensinar aquilo que é profundo que o Senhor tem para nós nesses dias. Amém, irmãs? Devolvo a palavra para a pastora Miriam. Amém, minhas queridas. As palavras do Senhor são um tesouro para nós. E esse tesouro nos é acessível. É para nós mesmos descobrirmos. Tem um salmo que agora eu não vou lembrar se é o Salmo 14, que diz assim: os segredos do Senhor são para aqueles que o buscam. Ele tem segredos para nos contar, mas se nós o buscarmos, nós vamos saber. E são coisas maravilhosas, são coisas para edificação da nossa vida, para nos fortalecer, para permanecermos. Nós estamos vivendo, acho que o pior de todos os tempos dessa humanidade, não sei. Na minha pouca sabedoria eu penso isso. Porque a palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E a iniquidade se multiplicou de uma maneira tão horrível, tão grande, pelo menos nessa última década. E o amor das pessoas a gente percebe realmente que esfriou. É muita guerra, é muita batalha
contra a carne, que a palavra diz que nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra as pessoas, mas é contra as potestades do mal. E às vezes, por não entender isso, a gente fica guerreando uma guerra que não vamos vencer nunca, porque não é essa guerra que nós vamos vencer pelo nome do Senhor. Amém, né, amadas? A palavra já foi dada, desculpa. E hoje nós estamos muito felizes, porque vieram muitas irmãs, muitas disseram que estariam viajando por causa do feriado, mas você veio, você quis estar aqui, você desejou estar aqui, você não vai sair vazia, né? Vai sair cheia da graça do Senhor, cheia de entendimento. E hoje, apesar de vermos a nossa irmã Andréia triste, acho que é a primeira vez que eu estou vendo ela assim. Porque uma das coisas que predomina muito na vida dela é a alegria. Esse jeito alegre dela. Mas a palavra diz assim: para nós chorarmos com os que choram. E eu quero que a gente agora, todas, estendam suas mãos em direção da Andréia e ore e chore por ela, para que o Senhor console. Pode ficar sentadinhas mesmo, para que o Senhor, que Ele é o único consolador das nossas vidas. E o luto vem, e a dor vem, e leva um tempo, mas o consolo vem também, e vem do Senhor. Então ore por ela. Paizinho querido, nós clamamos a Ti pela vida da Tua filha, Senhor, que está passando por esse momento tão difícil. Mas nós estamos aqui com ela, queremos estar com ela na dor, porque assim é o Teu corpo, assim é a Tua igreja, Senhor. É uns ajudando os outros, é um fortalecendo o outro. E nessa tarde nós queremos que o Senhor fortaleça o coração da Tua filha, que o Senhor derrame consolo, conforto, que o Teu bálsamo precioso banhe o coração dela e que ela se sinta amparada, abraçada, cuidada, consolada pelo Senhor, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela vida dela e por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Amém, Senhor.